a fase da sessão ordinária, eu consulto o plenário, a pedido da vereadora Sônia Patas da Amizade, consulto o plenário se há alguma objeção em invertermos a pauta, considerando a presença da família. Quero aqui citar a presença do Thales Prado Pinto, filho do Dr. Thales, um grande parceiro do nosso município, um grande companheiro, cidadão jacareiense, e a senhora Mariângela Aparecida Mioto Pinto, e também a policial civil Solange de Carvalho, estão presentes aqui para apreciar o projeto de lei do Legislativo que dispõe sobre a denominação da rua Dr. Thales Prado Pinto. Consulto plenário se há alguma objeção em invertermos a pauta da ordem do dia. Não havendo objeção, a pauta está invertida. Portanto, então, primeiro projeto a ser discutido, discussão única do projeto de lei do Legislativo número 54 de 2023, autoria vereadora Sônia Patas da Amizade, dispõe sobre a denominação da rua Dr. Thales Prado Pinto. A apresentação do projeto. Bom dia a todos. Para mim, quando me veio a ideia de fazer esse projeto em homenagem ao nosso querido Dr. Thales, apesar de eu não ter muito contato com ele, foi pela pessoa que ele me mostrou ser o pouco tempo que eu convivi com ele durante algumas ocasiões. É muito difícil você encontrar um policial, um delegado, principalmente, que dê tanto valor, não somente à vida humana, mas também que socorreu muito nós, protetores, ativistas da causa animal, com relação à proteção animal. Foram várias ocorrências que o Dr. Thales, nos acompanhou. Dr. Thales ajudou a gente a resgatar alguns animais, junto com a diretoria de maus tratos, nos protegeu, nos acompanhou com a maior boa vontade. Fora o trabalho maravilhoso que ele fez aqui em Jacareí em defesa dos cidadãos. Então, meu projeto é o primeiro projeto que eu faço no 7º ano de mandato para uma homenagem ao nome de rua, primeira vez que eu faço, tá? Eu sempre fui muito resistente a isso, mas o Dr. Thales é uma pessoa que tocou meu coração e realmente falou, faça esse projeto, essa homenagem que ele merece. Então, o artigo 1º fica determinado a rua Dr. Thales Prado Pinto, sendo a atual rua 15, localizada no Parque Imperial, bairro Tanquinho, inscrita sob número 12.105. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Justificativa. Vamos falar um pouquinho desse senhor exemplar, que foi o Dr. Thales Prado Pinto. Ele nasceu no dia 21 de setembro de 1963, na cidade de Areias, filho de Álvaro Carneiro Pinto, também delegado aposentado, e Dona Maria Tereza Prado Pinto, do Lar. Tem 6 irmãos: Carlos Prado Pinto, delegado em Pinda, Marco Aurélio Prado Pinto, Antônio Prado Pinto, Roberto Prado Pinto, Maria Cecília Prado Pinto Reis e Leonardo Prado Pinto. É casado com Mariângela Aparecida Mioto Prado Pinto, arquiteta e urbanista e perita judicial, com quem tem um filho, Dr. Thales Prado Pinto Júnior, e é membro da Igreja Católica, atuando como ministro extraordinário da comunhão na paróquia Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Ingressou
no aspirantato salesiano, no ano de 1983, em Pindamonhangaba, no Instituto Coração Eucarístico, como pré-noviço. Em 1984, como noviço, no Educandário São Carlos, na cidade de São Carlos. Em 1985, frequentou o Instituto Salesiano de Filosofia de Lorena. Ministro da Sagrada Eucaristia, empossado pelo excelentíssimo reverendíssimo bispo diocesano Dr. Dom João Hipólito de Moraes. Exerceu a função de estagiário do Ministério Público junto à 2ª Promotoria de Justiça de Pindamonhangaba, bem como à 6ª Promotoria de Taubaté, sob a orientação do doutrinador e promotor de justiça, Dr. Fernando de Almeida Pedroso. Exerceu a função de estagiário voluntário da Procuradoria do Estado de São Paulo, na prestação da assistência jurídico-penitenciária, junto à Casa de Custódia e Tratamento, Dr. Arnaldo Amado Ferreira, na cidade de Taubaté, orientado pelo Procurador de Estado, Dr. Rui Carlos Machado Alvim. Foi nomeado para o campo de delegado de polícia, após concurso no dia 13 de janeiro de 1994, conforme publicação no DOE de 14 de janeiro de 1994, assumindo o exercício em 26 de janeiro de 1994, para frequentar o curso de formação técnico-profissional, concluído em 25 de março de 1994. Foi designado para a Delegacia Seccional de Jacareí no dia 27 de março de 1994, onde exercia as funções de delegado plantonista. A partir de 1º de julho de 1994, foi indicado para o 2º Distrito Policial. Em outubro do mesmo ano, foi designado para a Delegacia de Investigações Gerais, permanecendo até janeiro de 1997, quando foi escolhido para suceder a assistência do 1º Distrito Policial, retornando novamente para a Delegacia de Investigações Gerais e, na sequência, designado para a Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, permanecendo até a presente data como delegado titular. Dr. Tales chegou a esta comarca em 1994 e, desde então, pudemos vê-lo trabalhando com afinco, sem descanso, discretamente, com elevada dignidade e lisura de conduta, atravessando momentos de tumulto e de calmaria alternados. Pudemos observar as dignas autoridades que sucessivamente vieram e se foram de Jacareí. Quase todas deixaram boas lembranças pelas atividades que desempenharam. No caso do Dr. Tales, marca ele de modo indelével esta caminhada. É possível dizer que sua personalidade é de homem bom, justo, correto, humilde, inspirador, de confiança, franco, rápido nas investigações que lhe são postas em mãos. Está sempre pronto, disposto, usando sua inteligência para a solução de problemas inerentes à sua atividade. Assim tem sido desde quando passou a exercer as relevantes funções de assistente de delegacia seccional de polícia, havendo-se de modo profícuo e eficaz. Eis abaixo o pequeno cronograma de sua vida profissional. Posse na carreira de delegado de polícia em 13 de janeiro de 1994. Designação para a Delegacia Seccional de Jacareí em 26 de 3 de 1994. Delegacia de Investigações Gerais de Jacareí de 1994 a 2000, onde se ressalta a sua brilhante atuação na investigação e solução do maior número até então ocorrido de homicídios. Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes em Jacareí de 2000 a 2003, período que registrou a maior índice de apreensões e prisões efetuadas a traficantes de alta periculosidade. Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes em São José dos Campos, de 2003 a 2005. Delegacia Seccional de Polícia de Jacareí até 2005. Foi congratulado pela Secretaria Municipal de Educação de Jacareí em 22 de agosto de 1994 e pela Câmara Municipal de Jacareí em 31 de agosto do mesmo ano, pela maneira de atendimento à comunidade local. Aos representantes dos poderes públicos e pelo excelente trabalho perante a assistência do 2º Distrito Policial. Também congratulado pela chefia do gabinete do prefeito municipal em 10 de agosto de 1995, face à cordialidade e atenção no atendimento aos munícipes. Recebeu moção congratulatória na Câmara Municipal de Jacareí, datada de 28 de novembro de 1995, pelo desempenho condigno à testa da Ciretran local.
Moção congratulatória datada de 15 de fevereiro de 1996 pelo excelente trabalho frente à Delegacia de Investigações Gerais, que culminou com a apreensão de vários traficantes de drogas. Moção congratulatória 19 de março de 1996 pelo combate ao tráfico de entorpecentes nessa cidade, atuante na Delegacia de Investigações Gerais. Moção congratulatória de 30 de agosto de 1996 pelos excelentes serviços prestados na área de segurança junto à Delegacia de Investigações Gerais. Moção congratulatória de apoio à Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes pela iniciativa da campanha de combate à droga nas escolas do município, de 12 de agosto de 1999. Moção congratulatória pelos relevantes serviços prestados à frente da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes de 14 de outubro de 1999. Foi congratulado pela Secretaria Municipal de Educação de Jacareí em 22 de agosto de 1994 e pela Câmara Municipal de Jacareí em 31 de agosto do mesmo ano, pela maneira de atendimento à comunidade local, aos representantes dos poderes públicos e pelo excelente trabalho perante a assistência do 2º Distrito Policial Local. Também congratulado pela chefia do gabinete do prefeito municipal em 10 de agosto de 1995, face à cordialidade e atenção no atendimento aos munícipes. Recebeu moção congratulatória da Câmara Municipal de Jacareí, datada de 28 de novembro de 1995, pelo desempenho condigno à testa da Ciretran local. Moção congratulatória de 19 de março de 1996, pelo combate ao tráfico de entorpecentes na cidade, atuante na Delegacia de Investigações Gerais. Moção congratulatória de 30 de agosto de 1996, pelos excelentes serviços prestados na área de segurança junto à Delegacia de Investigações Gerais. Moção congratulatória pelos relevantes serviços prestados à frente da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, dia 14 de outubro de 1999. Pela Ciesp, em 16 de agosto de 1999, face à eficácia dos resultados positivos que se faz sentir em Jacareí, pela atuação da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes. Elogio do prefeito municipal à época, Dr. Benedito Sérgio Lencioni, em 24 de agosto de 1999. Moção congratulatória pelos excelentes resultados obtidos pela Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes no Jardim Flórida e demais bairros da cidade, o que culminou com a minimização do problema de tráfico nos bairros da cidade. Elogia a 46ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, em 3 de maio de 2000, pelo excelente desempenho frente à Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes. Elogia da 4ª Promotoria de Justiça de Jacareí, em 22 de maio de 2001, pelos relevantes serviços prestados à sociedade no combate ao tráfico. Essa é a trajetória profícua e brilhante do Dr. Thales Prado Pinto em prol do nosso município. Porém, infelizmente, em uma quarta-feira, dia 1º de junho de 2022, Dr. Thales nos deixou, em decorrência de um AVC que sofreu em 25 de abril de 2022 e restou internado na Santa Casa de São José dos Campos. Dr. Thales, está aqui, então, a minha homenagem, não é? O currículo dele enorme, e no final de cada frase eu observei aqui o que nós colocamos, né? Sempre o seu carinho com o munícipe, sempre o carinho com o próximo, e é isso que a gente espera das pessoas, um atendimento digno, um atendimento respeitoso, e isso ele sempre deixou muito claro todas as vezes que eu estive lá. Então, a minha homenagem ao Dr. Thales não é, talvez nem pela trajetória, mas pelo cargo que ele ocupava, é a pessoa maravilhosa, humilde, não é? Que ele sempre se mostrou à frente de todas as situações que eu pedi, socorri a ele, né? Pedi ajuda para que ele pudesse estar com a gente, tá bom? Então, parabéns à família. Eu tenho certeza que todos aqui conheciam o Dr. Thales e tinham um carinho enorme por ele. Fica aqui, então, a minha homenagem, não é? Eu tenho certeza que todos aqui serão também. O projeto continua em discussão. Bom dia, presidente. Bom dia, novos pares. Bom dia, família do doutor. Eu venho falar na tribuna um pouco de convivência também, porque quando, bem um tempo atrás, ele trabalhou muito tempo no Meia Lua, né? No distrito do Meia Lua, e eu moro lá há 47 anos. Fui presidente da Associação de Moradores, e uma época o subprefeito atual da época
começou a tomar umas atitudes estranhas no bairro e acabou tendo algumas ameaças. E o doutor Tales ali, como meu nome também foi colocado no boletim, por ser o presidente da associação de moradores, está atuando ali no bairro, achou que estava tendo esse confronto ali. Eu fui convocado a comparecer, compareci e ali conheci pessoalmente o grande homem que representava a segurança pública da nossa cidade. E criei um vínculo de conversar bastante com o Pedrinho, que trabalhava com ele ali, praticamente os dois parceiros ali, sempre um com o outro. E um pouco conversando com o Pedrinho contou um pouco do tamanho do coração que o Tales tinha. Ele não tinha só uma pistola na cintura, não. Ele tinha um coração que não cabia no peito dele. E muitos infratores de menores que ali ia falar com ele buscava tentar corrigir o infrator e não condená-lo, corrigir na lei que ele usava, em cima do que sempre ele fez, que foi a transparência da lei e a honestidade, né, que o pouco que a gente teve ali. Ele, com certeza, aonde ele estiver, ele está muito feliz por muitos pequenos infratores que ele corrigiu com a sua fala, com a sua humildade, com o seu coração, com a sua palavra divina, que a gente sempre teve com ele ali no Meia-Lua. Foi essa visão que a gente sempre teve. Alguns assuntos familiares, ele sempre tentando conduzir, levando ali no bom senso, para evitar o pior. E sem falar do trabalho profissional, né? Que quantos combates, né, ao crime, ao tráfico, quantas ações na cidade que, quando ele estava na função, aconteceu, ele teve que tomar decisões, corrigir, estar junto com os seus comandados. Aí, falando em comandados, a gente também fica um pouquinho receio de que faltou mais um pouquinho de companheirismo de alguns, não sei se estão em horário de serviço ou não, qual o motivo, mas gostaria de ver pelo menos aí uns representantes de parceiros que esteve ali a ponto de 27 anos aí de trabalho com o doutor. E na segunda instância, também no Meia-Lua, mais uma vez estive eu. Até falei com ele, brinquei na mesa, falei assim: rapaz, eu não mato uma barata, doutor, quanto mais ameaçar alguém. Aí na segunda instância eu estava como subprefeito já. Aí teve uma denúncia lá no aterro, e o proprietário do aterro dizendo que eu estava jogando terra na terra dele, enterrando a terra dele. E por fim, na época, o secretário do Infra, junto ao planejamento, mostrou que esse proprietário não era dono da terra, que a terra é da prefeitura. Eu estava correto. Mas quase que eu respondi um processo criminal por meio ambiente, alguma coisa parecida na época, e mais uma vez eu tive o contato com o doutor, mas já foi aqui no centro da cidade, na função que ele estava aqui no centro, já não foi mais no Meia-Lua, essa segundo encontro nosso. Mas eu subo nessa tribuna para dizer um pouquinho desse relato e dizer um pouquinho da pessoa que ele representou. E quando veio dia 1º de junho a notícia, eu estava sentado aqui nessa cadeira onde está o vereador Roberto. Eu acabei pedindo ordem para o presidente e acabei comentando aqui na Câmara, né, presidente? Não sei se você recorda, né? Do falecimento do Dr. Tales. A nossa cidade perdeu um grande homem para a segurança pública da nossa cidade, do Vale do Paraíba, do estado. E a honra, quando ele colocava aquele incentivo, ele tinha orgulho. Ele saía de casa, com certeza, dizendo que não vou errar. Ele nunca saiu de casa com o pensamento de que hoje eu vou errar. Não, hoje eu não erro, sempre dizendo o correto. Então, fica aí as minhas falas, minha homenagem e as minhas lembranças boas que eu tenho do Dr. Tales. E Sônia, parabéns pelo projeto, pelo primeiro nome brilhante de rua que você está colocando na nossa cidade,
do Dr. Tales aí, o nosso delegado eterno da nossa cidade, que mantém sempre aí a nossa segurança aqui na terra. E aonde ele está hoje lá com o nosso divino, que a proteção divina venha com mais segurança a todos nós aqui na terra. Muito obrigado, a família fica meus sentimentos e meus agradecimentos por estar hoje colocando e carimbando o nome eternamente aqui na terra também, na rua Dr. Tales. Muito obrigado. Sônia, parabéns. O projeto continua em apreciação. Quero cumprimentar todos os presentes, Salvador Soares, que foi vereador em Taubaté, prestigiando a gente aqui também, cumprimentar o Dr. Tales, a Mariângela, não é? E dizer que para mim é uma alegria e emoção vir aqui e falar para mim que foi um amigo do Dr. Tales, né? Um homem de honestidade, um homem que esteve sempre vocacionado às grandes causas e vocacionado a uma área extremamente difícil que é a segurança pública, né? Eu sempre digo isso, que eu, por exemplo, do PT, né? Às vezes há muita dificuldade a gente discutir segurança pública e não deveríamos ter dificuldade para discutir, né? Até na história, né? O regime militar até 86, né? O PT sempre lutando pela democracia, pelas causas diretas, e houve esse conflito lá atrás, não é? Mas naquela época, os grandes transgressores da lei, à época, eram aqueles que se atentavam, né, contra o regime ditatorial, contra o regime militar, né? O PT e outros partidos, o MDB, lutavam por uma causa justa, não é? Que era ter a liberdade de expressão no nosso país, que era ter o respeito às liberdades, não é? Mas só que isso já está superado, né? Porque hoje o maior desafio da polícia é realmente a segurança pública, né? É combater os crimes. E o Dr. Tales, esse grande delegado que existiu na nossa cidade, ele fazia isso com maestria, não é? Eu o considero como um amigo. Queria partilhar com vocês aqui, que na minha última eleição ele me ligou de manhã, não é? Me lembro muito bem disso. Foi aqui que o Dr. Tales está me ligando. Geralmente quando o delegado te liga, não deve ser coisa boa, né? E era na manhã da eleição, ele me ligou e me desejou boa sorte naquele dia, né? Lembro como se fosse hoje as palavras que ele me proferiu naquela manhã de muita ansiedade para mim, né? Que era a manhã do dia da eleição. E nós criamos um vínculo com ele, né, Solange, no nosso mandato, porque eu costumo fazer prestações de contas no nosso trabalho, né, Solange? E eu passava ali na delegacia, ali no centro da cidade, para levar a minha prestação de contas para ele, né? E ali a gente ficava um bom tempo conversando sobre as coisas da cidade, sobre as coisas da política, e para mim era um momento muito importante, né, de estar ali com uma pessoa que conhecia a nossa cidade, que conhecia a segurança pública e me dava muitas ideias, não é? Existe uma grande diferença, né, entre missão e vocação. Dr. Tales era vocacionado e missionário na segurança pública, não é? Eu me lembro que alguns plantões policiais, eu já tive a oportunidade de visitá-lo, não é? E a televisão estava ligada, vereador Roberto, lá na Canção Nova, não é? Porque ele gostava de deixar ali uma mensagem de Deus para as pessoas que estavam ali na delegacia, né? Mas também eu acredito, Dr. Tales, que fundamentava também, né, o plantão dele. Então, muitas vezes chegava lá, ele estava conectado na Canção Nova, ouvindo mensagens de Deus, ouvindo mensagens que pudesse ali suavizar a rotina de um delegado, não é? Que é uma rotina de trabalho
pesada, uma rotina de trabalho em que mexe muito com o psicológico, porque não se trata apenas da apreensão de entorpecentes, não se trata apenas de crimes contra o patrimônio, mas ali também há crimes contra a própria vida da pessoa, né? Eu me lembro bem, doutor Tales, Mariângela, que eu admiro muito os criminalistas, eu admiro muito o serviço da Polícia Civil, de investigação, né, para coibir a criminalidade, porque a criminalidade ceifa vidas, a criminalidade interrompe o futuro de muitos jovens na nossa cidade, no nosso país. E eu, certa vez, doutor Tales, fui, não contratado, mas uma família, ela me requisitou os meus serviços, não é? Ainda que eu não faça a área criminal, evidentemente aqui não vou falar os nomes, por questão profissional, mas Maria Amélia, foi um jovem que foi preso, não é? E preso por um furto, por um roubo de caminhões de carga, não é? De cervejarias aqui na nossa cidade. E a questão era a seguinte: a mãe dele, ao receber a notícia, ela foi até a delegacia, vereador Nani, e ela não aguentou emocionalmente e veio a óbito, porque teve um infarto ali nas escadas da delegacia, não é? Ali da Siqueira Campos, que é o primeiro DP. E aquilo me marcou muito, né? Que é uma cena muito triste, porque coube a mim pedir autorização judicial para liberar o jovem que tinha sido preso para ir ao velório da sua própria mãe, que faleceu pela notícia dele ter cometido um crime. Isso me marcou muito, não é? A minha vida profissional, e a partir de então eu comecei a dar mais valor ainda para aqueles que cuidam da segurança pública do nosso país, não é? Porque eu fiquei abalado por uns 2 meses, não é? E aquele caso para mim era esporádico. Eu fiquei pensando, né? Nossa, como um delegado de polícia, um investigador, ele tem que ser preparado e vocacionado para assumir a segurança pública, para assumir essa grande missão. E o Tales era essa pessoa preparada, né? Pela sua honestidade. Só, se me permite, senhor presidente, porque tem muitas histórias aqui para contar, né? E acho que aqui hoje é um momento bastante importante para mim também de fazer essa justa homenagem. Eu tenho certeza que o Tales deve estar conectado lá, né? Olhando aqui para a gente, porque as histórias dele aqui na cidade são muito gratificantes, né? E devem ser ressaltadas a todo momento pelo empenho que ele teve aqui na segurança pública. Então eu fiquei pensando que, como eu fiquei tão abalado com aquela situação, e as pessoas que trabalham na segurança pública têm que ser vocacionadas, não é? Vocacionadas e com uma missão. E o Tales era vocacionado e tinha uma missão pautada na Bíblia, pautada no cristianismo, não é? Então, eu acho que isso é que sustentava a missão do Tales aqui, do Dr. Tales aqui na terra, né? E conversando com a Mariângela, Dr. Tales, me contando aqui os últimos dias de convivência, eu não tenho dúvida, né, que ele era um ser muito conectado com Deus, um ser que tinha uma conexão presente, atuante a todo momento, por esses últimos episódios que ele pôde conviver com vocês. Então, doutor Tales, eu quero dizer a você que você deve ter muito orgulho do seu pai, não é? Pelo legado que ele construiu nessa cidade, e eu tenho certeza que o seu pai não morreu para você, porque as características que você tem, os valores que você tem, é a vivência dele na sua vida, que será eterna, não tenha dúvida. Parabenizar também a Mariângela, né, porque foi uma grande companheira do Dr. Tales, e a gente sabe que um homem
ele precisa de ter esse apoio ali diário, cotidiano. Quantas vezes ele não deve ter confessado para você o cansaço, a preocupação, não é? Eu não tenho dúvida que você foi uma grande companheira e ajudou o Dr. Tales a ser esse grande homem que foi, esse grande ser vocacionado que foi. Portanto, eu busquei na Bíblia, a qual o Tales tinha ali na sua sala, não é? Um pequeno versículo que para mim resume a trajetória do Dr. Tales aqui na vida terrena. Se me permite, Timóteo: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé, agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo e juiz, me dará naquele dia. Eu não tenho dúvida que o Dr. Tales recebeu essa coroa da justiça. Parabéns a todos vocês, da família, as pessoas que trabalharam com ele, por ter tido esse privilégio, e eu agradeço muito, de ter convivido com ele esse período aqui na fase terrena. Parabéns, é uma justa homenagem que a gente concede a ele. Projeto continua em apreciação. Bom dia a todos, quero aqui cumprimentar você que nos acompanha pela internet, pela TV Câmara, cumprimentar os nobres pares, todos os funcionários aqui da casa, cumprimentar a presença ilustre aqui do nosso ex-vereador de Taubaté, o amigo Salvador Soares, Solange, nossa companheira do Republicanos, uma pessoa que também trabalha na segurança pública, Mariângela, Tales Júnior, respectivamente esposa e filha do nosso homenageado. Cumprimentar também a Bia e os moradores que hoje estão conosco nas galerias do Veraneio Ijau, dos bairros Veraneio Ijau, Veraneio Irajá. Em nome do Maicon, da Juliana. Pessoas que lutam por melhorias nas suas comunidades, assim como o Dr. Tales lutou para que a gente tivesse uma segurança pública de qualidade. Poucas pessoas sabem da minha proximidade com o Dr. Tales, e eu tive o privilégio de há 20 anos poder fazer uma pós-graduação que na época eu não iria fazer, com poucos recursos, mas conversando com um grupo de pessoas, inclusive ele, falei: doutor, não vai dar para mim. Ele falou: por quê? Não, porque estou fazendo as contas, eu tenho que pagar a pós-graduação, eu tenho algumas continhas para acertar ainda, aí eu tenho o transporte. Ele virou para mim e falou assim: não, calma aí, transporte não. Falei: sim, é lá em São José, toda sexta e todo sábado. Falou: não, você vai comigo. E está aqui a Mariângela, que lembra o Tales Júnior muito pequenininho, talvez com uns 2 anos de idade, e algumas vezes nos acompanhava também, mas toda sexta-feira e todo sábado ele me pegava e me deixava em casa. E eram momentos muito ricos. O Dr. Tales, um homem de poucas palavras, que exercia como ninguém a arte de escutar. Escutava atentamente, e quando você achava que talvez ele não estivesse prestando muita atenção, às vezes ele te passava um grande ensinamento.
Então eu tive essa oportunidade, sou grato a Deus por isso. Um homem muito religioso, que eu encontrava com ele pelo menos 2 ou 3 vezes aqui na Praça da Matriz. Cedinho, vinha na missa cedinho e eu encontrava com ele saindo da missa. Cumpria ali o seu papel como cristão, ajudando também a nossa querida Imaculada Conceição. Mas o que eu quero destacar no dia de hoje, além dessa luta para a melhoria da segurança pública, foi a forma que o Tales encarou os benefícios que teve, as ascensões que teve, com muita simplicidade e muita humildade. Recebeu diversas honrarias, inclusive aqui nessa casa, homenagens em vida. Mas isso nunca fez com que o Dr. Tales olhasse diferente para uma pessoa. Porque o respeito, a consideração e o amor ao próximo estava acima de tudo. Então hoje, em nome da vereadora Sônia, que é a autora dessa iniciativa, eu quero dar os parabéns a vocês, a todos os amigos, todos os familiares, porque embora ele tenha recebido homenagens em vida, hoje também se perpetua o nome do Dr. Tales aqui na cidade de Jacareí. Ele que é natural de Areias, mas teve uma trajetória muito grande aqui. Então nada mais justo do que deixar o seu nome gravado nesse dia de festa. Parabéns a todos vocês, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, que Deus nos abençoe. O projeto continua em apreciação. Bom dia a todos vocês que nos assistem pela TV Câmara. Sônia, na pessoa da Sônia, cumprimento todos os vereadores. Obrigado por apresentar esse presente para nós, aos familiares do Dr. Tales. Também quero dar os parabéns. Quando os vereadores sobem aqui, fazem oratórias tão bonitas, é até difícil falar depois, né? Mas eu queria mencionar que eu não conheci muito, mas como a gente participa da igreja, a gente encontrava-se na missa por várias vezes, porque, se falso me engano, ele era de comunhão diária, todo dia ia na missa, né, para fortalecer o seu espírito. E nesse sentido que eu gostaria de dizer que ele foi um grande servidor público. Essa palavra que eu gostaria de pegar, porque de fato, quando a gente fala de polícia, fala desse trabalho tão delicado que é o prestar serviço, às vezes a gente pensa numa pessoa bruta, uma pessoa enérgica, e ao contrário, como o Hernani comentou, ele era de poucas palavras. E aí é o que eu queria dizer, né? Mais do que palavras bonitas, o testemunho é que move. Palavras ao vento, elas vão, mas o testemunho fica. E é por isso que eu subi nessa tribuna para dizer que a Sônia, ela mencionou que ela fez a primeira homenagem dela de rua, e eu aqui estou há 7 meses, já fiz 2, porque pessoas têm que ser lembradas, pessoas têm que ser eternizadas. E o Dr. Tales precisa dessa homenagem que essa casa tem que fazer. Então, parabéns aos familiares e parabéns à nossa cidade, que ganhou essa grande pessoa, porque às vezes a gente fala assim, né? Uma pessoa de outra cidade recebendo essa honraria de um nome de rua, o que ele fez por tantas pessoas que ficou no silêncio, só Deus sabe. Então, parabéns familiares, parabéns Sônia. O projeto continua em apreciação.
Senhores vereadores e vereadoras, proponho agora a aprovação do projeto de lei do Legislativo número 54 de 2023 por aclamação. Projeto de lei do Legislativo, número 54 de 2023, de autoria da vereadora Sônia Patas da Amizade, que dispõe sobre a denominação da Rua Dr. Tales Prado Pinto, foi aprovado por aclamação. Suspendo a sessão por 10 minutos para que possamos fazer as fotos oficiais.